Para informar, já foi reaberta a estrada do Quimbango, que liga Viana ao Quilamba-Quiaxi. Mas Famo já apresentou as suas prioridades para o OGE 2026. Pesca de arrasto está a preocupar armadores e também autoridades pesqueiras em Benguela. Mais de 300 mil pessoas vivem com VIH-Sida e a Lunda Sul é a província com mais infectados em Angola. O governo americano está paralisado. O Congresso não aprovou um orçamento por causa de incertezas no setor da saúde. E em Portugal, já não será permitido ao imigrante a reunião familiar ou permanência depois de entrar como turista. É quarta-feira, 1 de outubro rosa de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Os munícipes do Quilamba-Quiaxi e Viana mostram-se satisfeitos com a asfaltagem da via que liga as duas localidades na capital do país. Durante a abertura da via de cerca de 8 quilómetros, o governador da província de Luanda, Manuel Nunes, disse que esta reabertura a população terá a circulação mais facilitada. A estrada que liga a Rua do Quimbango e a Rua da Suave, com cerca de 8 quilómetros, ganhou uma nova imagem após beneficiar de asfaltagem. O local não oferecia anteriormente condições para a circulação de pessoas e bens. Alguns munícipes aproveitaram o momento para expuserem as preocupações que os afligem. Facilita-nos também. A via assim direita pode passar até a Viana, nos facilita muito. A iluminação pública também ajuda acerca da delinquência. Tinha delinquência, roubar as pastas, tinha a minha prima Dia, eles roubaram o telefone e o dinheiro mesmo aqui. Mas assim vai estar muito bom. Muitos anos nós estamos sem água. Algumas casas joram água, mas a maioria não. Energia sim, mas a água, precisamos de água. Nesses bairros não corre água. As pessoas vivem de copapatas. Então precisamos que o Estado veja essa questão das águas para a população. E outra questão, a iluminação também das vias. A nossa via que parte daqui do Quimbango para Galema 2 não tem luz elétrica praticamente. A iluminação vem das casas. Precisamos que as ruas também sejam iluminadas. E pedimos também que essa estrada que vai da administração do bairro Sapô seja rapidamente improntada, que é para facilitar então o tráfego na nossa zona. Além da asfaltagem, as vias beneficiaram igualmente da colocação de passeios e sistema de iluminação pública. Tivemos muita dificuldade, mais do que a via em si, que hoje vemos 8 quilómetros de estrada, mas o que está por baixo é o que conta, a macro-drenagem. Como vimos, para além da grande solução da macro-drenagem, que era uma grande questão que se tinha aqui, como vimos, nós temos aqui um conjunto de trabalhos de macro-drenagem que não só asseguram as águas que tinham aqui nessa via, como sabe também nós tínhamos a famosa bacia do Coelho e com esta solução da macro-drenagem já se evita, vamos ter uma trafegabilidade melhor nos próximos tempos de chuva, mas também como vem, temos depois do asfalto, temos os passeios, temos a iluminação pública, temos a sinalização horizontal, vertical, ou seja, é uma via moderna ao nível de outras vias que nós temos aqui também. Então não há um custo específico para essa via, mas um pacote de estradas que se inserem na melhoria da mobilidade e tráfego que Luanda hoje tem. E a nível da província de Luanda, o programa de requalificação das vias vai continuar a ser executado. A segunda fase, como disse, começa no primeiro semestre de 2026. Obviamente tem um horizonte mais ou menos aí até ano e meio. Acreditamos que no primeiro semestre de 2027 temos mais os 20 quilómetros de estrada que faltam. Estão criadas as condições técnicas, já há contratos, já temos visto as condições financeiras também, o que assegura que em 2026 nós vamos ter início desta obra também. Como disse, a melhoria dos acessos é uma situação contínua. Como eu disse, depois desta, vamos abrir ainda no final do ano a Quimaquienda, que também concorre para a melhoria dos acessos. É uma coisa que vamos fazendo passo a passo também. O trabalho enquadra-se no programa de governo no âmbito da requalificação das vias para permitir a circulação de pessoas. Com a abertura ao público da via Quimbango Suave,
e com o trabalho que nós estamos a fazer em relação às outras vias, como é o caso a via da Suave, que nós pretendemos durante este ano abrirmos também à população. Estamos a fazer, já arrancamos Camama-Viana, e eu acho que nós estamos a fazer tudo por tudo para ir ao encontro das preocupações das nossas populações. E uma das preocupações e prioridades nossas são as mesmas vias de comunicação. Por isso é que estamos a fazer um esforço muito grande, nós e o Ministério da Construção, em conjunto, para tentar resolver o problema dessa malha a nível de Luanda. Munícipes do Quilamba-Quiache e Viana mostram-se satisfeitos com a asfaltagem da via que liga a Rua do Quimbango e a Rua da Suave, que anteriormente não oferecia condições para a mobilidade urbana. Os arrastões registados frequentemente em Benguela estão a preocupar as autoridades religiosas e tradicionais, que exigem do governo a responsabilização dos autores. Entre os principais acusados desta prática estão cidadãos de nacionalidade chinesa. O problema não é novo. No entanto, voltou a ser levantado e, desta vez, não pelos pescadores e armadores de pesca, mas por autoridades tradicionais e religiosas. Trata-se dos arrastões, práticas que têm contribuído para a escassez do pescado em províncias como Benguela e Namibe, só para citar algumas. Desta vez, o grito de socorro vem da cidade ferroportuária do Lubito, província de Benguela. O sobagrande do Lubito, Afonso Rodrigues Sucumula, também conhecido por Ngola Ieto, aproveitou a cerimónia de condecorações para manifestar ao Presidente da República, João Lourenço, a preocupação com o problema. Apresentei a preocupação dos chineses que estão a capturar todo o peixe sem saber escolher os pequenos e grandes, tudo está a levar. Onde que haverá o futuro da nossa comunidade? E enquanto que o peixe é o alimento principal das nossas comunidades. Então, não há fiscalização, não há a Marinha que toma conta dos mares. Pedimos a esses órgãos para que cuidem e tomem conta dessa situação. Ao grito de socorro do SOBA, junta-se o bispo da Diocese de Benguela, Dom Antônio Francisco Jaca. O religioso apela ao reforço da fiscalização com medidas pesadas para a resolução do problema que afeta fundamentalmente os pequenos pescadores. Penso que tem a haver uma política que permita que a pesca artesanal, que sustenta muitas famílias, seja permitida. Portanto, certamente delimitar os espaços, porque os arrastões empobrecem famílias, tiram aquilo que é o necessário para as famílias poderem viver. Portanto, tem que haver uma política que regulamente a ação, portanto, da pesca, não é? Evidentemente que a pesca artesanal não pode alimentar todo o país, necessariamente também a pesca tanto industrial, mas tem que ser regulamentada, de tal maneira que não se prejudique os mais pobres, as famílias. Portanto, eu penso que Benguela, nesse sentido, está a ser prejudicada. E sempre sabe-se que o peixe está cada vez mais longe da costa. E creio que deve haver um esforço de regulamentação. O religioso recomenda ao governo mais trabalho para a satisfação das necessidades das famílias angolanas. É preciso que agora o país, sobretudo, viva aquilo que é a fraternidade e a cidadania. Nós temos um problema grave de cidadania, não é? Que é dos angolanos se assumirem como tal e trabalharem para o bem-estar do país. E creio que isto é o que deve ajudar nos próximos 50 anos, sentirmos filhos desta terra, darmos o melhor de nós para o bem-estar do país e fazer com que o nosso país tanto caminhe e vá para a frente e estejamos felizes aqui. Autoridades tradicionais e religiosas em Benguela preocupadas com os arrastões praticados fundamentalmente por cidadãos chineses. Foi lançada a segunda fase do projeto de pesca artesanal e aquicultura, o AFAP-2. O projeto tem a chancela do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos e conta com financiamento de $90 milhões do Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola. Prevê também beneficiar mais de 20 mil famílias em atividade de pesca artesanal e aquícola.
Para esta segunda fase do projeto de em 90 milhões de dólares da linha de financiamento do FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o AFAP2, segundo ainda Álvaro dos Santos, representa o catalisador para um futuro próspero das comunidades pescatórias. O projeto da pesca artesanal e aquicultura FAP2 insere-se com precisão cirúrgica nesta nossa visão estratégica de futuro. Financiado em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, uma instituição que se tem revelado um parceiro crucial e inestimável ao apoio às iniciativas do desenvolvimento rural e agrícola em Angola, com um financiamento de 90 milhões de dólares, especificamente para a pesca artesanal, o AFAP2 vislumbra-se, sem sombra de dúvida, como uma verdadeira promessa de um amanhã mais próspero. O secretário de Estado das Pescas e Recursos Marinhos, Álvaro dos Santos, mostra-se igualmente confiante ao afirmar que o AFAP2 trará um incremento significativo da cadeia de valor dos produtos pesqueiros para a otimização da segurança alimentar. Almejamos o incremento da produção da pesca artesanal marítima e continental e da aquicultura, assegurando que esse crescimento seja intrinsecamente sustentável e respeitador dos nossos preciosos ecossistemas marinhos e fluviais. Empenhamos-nos em fortalecer de forma abrangente toda a cadeia de valor dos produtos pesqueiros, desde o momento da captura ou produção até a mesa do consumidor final, otimizando o processo, otimizando o acesso a mercados e garantindo a excelência na qualidade da segurança alimentar. Prevê-se que o projeto de pesca artesanal e aquicultura venha a beneficiar mais de 20 mil famílias em atividade de pesca artesanal e aquicultura. A segunda fase traz 3 componentes, das quais a primeira componente é para abranger pessoas, 10 mil famílias com mais vulneráveis e pobres. A segunda fase vem para beneficiar aqueles que são cerca de 20 mil famílias que já têm praticado atividade de pesca, tanto de pesca como aquicultura. E depois temos uma terceira componente que vem englobar cerca de 1.000 empresários locais, pequenos e micros empresários. Nós estamos a falar em 271 famílias que beneficiaram do projeto, mas para além dessas famílias, a nível da província, nós controlamos um total de 66 cooperativas, 81 iniciativas privadas e com um total de 225 tanques cavados ao nível da província, Malange. E o coordenador do FIDA em Angola, Benjamin Chievo, avançou que esta nova fase do AFAP2 é extensiva às províncias do Bié e Uíge, incluindo o setor privado. A segunda fase, na realidade, trará benefício no sentido de que a província que foram incluída no exemplo do Bié e Uíge, que não estava na primeira fase, agora ficaram 5, Bengo e Kwanza Norte e Malange. Isso significa também que o projeto vai beneficiar mais angolanos, né, em relação à primeira fase. Esse é o grande benefício. E há muitas inovações nesse projeto que se fazem. Por exemplo, conforme se trabalha nesse projeto com o setor privado. Essa é uma área que não foi muito bem feita no primeiro projeto e esse projeto vai potenciar muito mais o setor privado nessas 3 províncias. Durante 3 dias, técnicos do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos e especialistas do setor estarão a discutir os melhores mecanismos para a implementação sólida do projeto. A província de Kwanza Norte está a trabalhar na captação de novos investidores com vista ao desenvolvimento económico daquela parcela do país. De acordo com o governador local, João Diogo Gaspar, o setor da agricultura é o que mais atrai homens de negócios. O governante referiu ainda que estão também em curso trabalhos de construção e reabilitação das principais vias secundárias e terciárias. É das províncias com mais potencialidades no domínio agrícola. Do chão de Kwanza Norte nasce um pouco de tudo, desde banana, café, batata doce e rena, feijão e outros produtos. Para impulsionar ainda mais a produção local, o governo tem estado a trabalhar na captação de novos investidores com vista ao desenvolvimento económico da província.
A província de Kwanza Norte é uma província muito próspera na medida em que ela encontra-se numa placa giratória com um potencial enorme agrícola. Por isso é que nós temos estado a atrair investidores para que estes investidores possam de facto investir na província de Kwanza Norte no setor da agricultura, principalmente no cultivo do cacau, o café, o milho, o feijão, e que nós temos estado a sentir o feedback relativamente a isto. Por outro lado, estrangeiros e nacionais, porque vimos que há necessidade de dar oportunidade a todos. E nós temos estado a ver que investidores nacionais com grande capacidade de investir e poder apresentar-se perfeitamente no que toca a investimentos em várias áreas a nível do país. Recentemente, Kwanza Norte viu ser inaugurado pelo Presidente da República, João Lourenço, o Hospital Mário Pinto de Andrade. Todavia, a saúde ainda constitui preocupação. João Diogo Gaspar, governador do Kwanza Norte, que falava à margem da 6ª cerimónia de condecorações, sinalizou que estão em curso a construção e reabilitação de outras unidades sanitárias. Mas a par disso temos o hospital de Cambambe que está a terminar, o que obviamente vai aliviar as necessidades que temos no setor da saúde, não obstante de que os hospitais municipais estão equipados, têm medicamentos e funcionam em pleno, mas há necessidade de facto de começarmos a reestruturar determinadas coisas para fazer com que impacte positivamente. Um dos grandes desafios que temos é reabilitar e ampliar o Hospital Materno-Infantil de Alatando, o que para nós é um grande desafio para que, obviamente, demos o conforto necessário às nossas mamães, às nossas mães que poderão aderir àquele hospital. A ligação rodoviária entre Bolongongo e os demais municípios do Kwanza Norte é uma verdadeira dor de cabeça para os automobilistas e produtores do campo. O governador diz que esta preocupação tem os dias contados. Nós temos agora a via que liga Bolongongo-Kikulungu, mas também temos a via Unhangombe-Kikulungu. Estas vias estão a ser reabilitadas, obviamente que está demorada, mas temos estado a trabalhar com o Ministério da Construção para que rapidamente essas vias sejam reabilitadas para possibilitar com que haja maior mobilidade de pessoas e bens daquelas localidades, mas também permitir com que, de facto, as populações possam tirar o seu produto do campo para as cidades. Relativamente às vias, temos estado a melhorar algumas vias de acesso por via de terraplanagem, para permitir com que a população que produz em grande escala possa trazer o seu produto até as cidades e fazer com que estes produtos possam, de facto, atingir as grandes superfícies comerciais a nível do país. João Diogo Gaspar refere que a província tem 13 municípios eletrificados. Também fazer lembrar que o Kwanza Norte é a província mais eletrificada de Angola, na medida em que temos 13 municípios eletrificados, e fazer com que, de facto, consigamos responder com a distribuição de energia elétrica a várias zonas da nossa província. João Diogo Gaspar, governador provincial do Kwanza Norte. VIH-Sida. Mais de 300 mil infectados no país, segundo o relatório da ONU-Sida. Em destaque. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher apresentou como principais prioridades para o Orçamento Geral do Estado 2026 a valorização da família, o combate à pobreza e a promoção da igualdade de género. A instituição recolheu contribuições de parceiros governamentais, organizações não governamentais e também da sociedade civil para o processo participativo de elaboração do documento durante um encontro da auscultação pública realizado nesta quarta-feira. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher destacou ainda outras medidas consideradas estratégicas para o próximo exercício. Entre elas, a municipalização dos serviços de assistência social, o reforço de políticas e apoios sociais a idosos, a criação do Observatório Nacional da Criança e a prevenção e combate à violência infantil. A agenda
contempla igualmente ações de apoio nutricional a crianças, fortalecimento das competências familiares e a atualização legislativa do Código da Família. Durante o encontro, a secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Alcina Kindanda, realçou a importância da literacia financeira das famílias, familiar e a bancarização das famílias, para que elas conheçam de fato como gerir os seus pequenos negócios, que também é uma componente do programa que nós temos estado a realizar, dando formação às nossas mulheres e atribuição de kits profissionais para que elas se possam autossustentar. Na reunião da auscultação, as organizações não-governamentais defenderam maior apoio às comunidades mais vulneráveis, em especial às famílias em zonas recônditas, às mulheres a viver com VIH-Sida e as crianças em situação de risco. É muito importante que reforce aquelas organizações que trabalham nas zonas recônditas, onde se calhar as administrações podem lá não chegar, se calhar o executivo não está lá, não chegou, mas essas associações, como estão lá, vivem lá, conseguem sempre passar uma mensagem no engrandecimento do nome do governo angolano, como também do nosso ministério. Por isso é muito fundamental este casamento e o entrosamento entre as associações, o ministério e o nosso executivo. Apoiá-lo sempre é muito fundamental. Visto que nós temos no nosso elenco pessoas que vivem com VIH-Sida, muitas dessas pessoas abandonam a terapia antirretroviral e falta de alimento. Então nós gostaríamos que houvesse também este orçamento, uma cota no orçamento para poder apoiar as famílias que vivem com VIH-Sida. Nós gostaríamos que aumentasse a cota com relação à criança, porque neste momento nós estamos a trabalhar, estamos num projeto que estamos a trabalhar com crianças dos 9 aos 17 anos de idade. Essas crianças estão a ser empoderadas, já foram empoderadas com formação de manicure e pedicure. Essas crianças, com o pouco que elas recebem, não é, dessa formação que estão já a implementar, não é, já fazem esse trabalho de manicure e pedicure, elas conseguem ajudar algumas famílias, as famílias delas. A auscultação, promovida pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, ocorre numa altura em que o Executivo angolano aprovou as instruções para a elaboração do Orçamento Geral do Estado 2026, onde estabeleceu orientações alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, com ênfase a políticas sociais, saúde, educação, segurança e justiça. Já estão abertas as candidaturas para a segunda edição das Olimpíadas Tributárias, um concurso que é promovido pela AGT e que visa promover a cidadania fiscal em todo o país. Para este ano estão abertas 1000 vagas e as candidaturas decorrem até o dia 31 de outubro. O concurso é dirigido exclusivamente a estudantes e podem participar cidadãos que frequentam desde a 5ª classe até ao ensino superior, como avançou nesta quarta-feira em conferência de imprensa Edna Ferreira, porta-voz das Olimpíadas Tributárias. Nós temos 4 categorias, nomeadamente a categoria 1, a do ensino primário, correspondente até o limite de idade de 13 anos. A categoria número 2, o primeiro ciclo secundário, que corresponde até aos 16 anos. A categoria número 3 corresponde ao segundo ciclo secundário, correspondente até aos 20 anos. E a 4ª categoria do ensino superior, correspondente até os 45 anos. A AGT espera receber este ano 1000 candidaturas, mais 600 do que as 400 que registrou no ano passado. Os testes vão ser realizados na modalidade eletrônica. Deverão possuir um bilhete de identidade válido, devem possuir também o número de identificação fiscal, a que denominamos NIF, validado e atualizado para efeito também de autenticação na plataforma de concursos da Administração Geral Tributária, e também recomendamos que todos os candidatos possam observar todos os documentos
que serão então publicitados pela nossa administração geral pelos seus canais de comunicação. Podem participar cidadãos nacionais e estrangeiros. Os vencedores serão distinguidos com prémios que vão desde materiais de incentivo à educação, valores monetários de até 6 milhões de kwanzas, que serão convertidos em bolsas de estudo. Para o primeiro ciclo do ensino secundário, o primeiro classificado terá o direito a uma medalha, um troféu, um computador e uma bolsa de estudo no valor de 6 milhões de kwanzas. O segundo classificado terá direito a uma medalha, um troféu, um laptop e um valor em bolsa de 4 milhões de kwanzas. O terceiro classificado terá direito a uma medalha, um troféu, um tablet e uma bolsa de estudo no valor de 3 milhões de kwanzas. Para o ensino superior, o primeiro classificado terá direito a uma medalha, um troféu, uma impressora, um MacBook e uma bolsa de estudo no valor de 6 milhões de kwanzas. Segundo Lorival Moma, técnico do Gabinete de Tecnologias de Informação da AGT, as candidaturas devem ser submetidas nas plataformas digitais da AGT e terão duração de 30 dias, ou seja, até o dia 31 deste mês. Então, logo tenha feito o login, vai clicar em concursos, onde o sistema vai apresentar o concurso das Olimpíadas Tributárias, que nós temos ali, a segunda edição já criada, e de forma sintética vai poder ver os dados desse mesmo concurso, e mais abaixo terá as categorias. Dependendo da categoria que está a se candidatar, poderá selecionar e fazer a escolha, e tão logo selecionar a sua categoria, terá acesso ao formulário de inscrição. O objetivo do organismo fiscal angolano com este concurso é claro: incentivar o cumprimento voluntário das obrigações fiscais aos cidadãos. O Instituto Angolano de Luta contra a SIDA realizou nesta quarta-feira um workshop sobre gestão psicossocial de pessoas que vivem com o vírus da SIDA para profissionais de saúde e também estudantes. Durante o evento foi destacado a estigmatização, a discriminação, os mitos e as crenças quanto a esta patologia. A anteceder ao 2º Congresso Internacional de Resposta ao VIH em Angola, algumas unidades sanitárias de Luanda reuniram-se nesta quarta-feira para os cursos pré-congresso. Dentre as unidades de saúde, destacam-se o Hospital de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, bem como os Institutos Nacional do Sangue e de Lutas contra a SIDA, este último que, junto dos estudantes e profissionais da saúde, analisaram questões voltadas à gestão psicossocial com os pacientes. Entretanto, a estudante de medicina do 4º ano da Universidade Privada de Angola, Jéssica Canadá, explicou o que aprendeu deste curso intensivo. Os pontos que me chamaram mais a atenção, em primeiro lugar, foi sobre cuidar do cuidador. É algo que pouco se fala, porque também inclui os profissionais de saúde, inclui os familiares, e isso é muito importante porque por vezes eles ficam sobrecarregados, porque por vezes quando nós temos alguém doente, por vezes quem sofre mais são os familiares, e também aquela pressão que os profissionais de saúde sofrem com a demanda, por vezes para poucos profissionais. Então foi um ponto que chamou-me a atenção. E outro ponto que também chamou-me a atenção foi sobre as situações que ainda se vive do estigma, do preconceito, apesar de que há mais informação, temos a internet para pesquisar, mas ainda assim muitas pessoas que vivem com HIV, infelizmente, ainda sofrem muita situação de estigma e preconceito. A estudante acrescentou que sai da palestra com uma mentalidade mais apurada sobre os efeitos da estigmatização de quem vive com o vírus da SIDA. Principalmente sobre a questão da epidemiologia que atualmente se abordou, sobre aquelas pessoas que vivem com HIV em Angola, aqueles que conhecem, e também o reforço, de nós, tanto profissionais de saúde, estudantes da área de saúde, fazermos sensibilização, consciencialização sobre as medidas de prevenção, tratamento, adesão ao tratamento, e para mim foi de louvar mesmo. Gostei bastante. Uma das preleitoras
a psicóloga Olga Silva disse que é importante que se fale da gestão emocional para as pessoas seropositivas. Como qualquer uma pessoa, qualquer ser humano, a aceitação não é de um dia para o outro. Nós vemos há situações de negação, julgamentos críticos, autojulgamento crítico. Então nós tratamos com essas pessoas na importância de aceitarem a sua realidade, sem aquele autojulgamento, sem a discriminação, para que tenham uma vida plena, aceitação, com qualidade de vida, viver o que tem que viver sem medos. Nós sabemos que a nossa saúde mental é importante, temos o lado psicossomático. Se eu estiver bem psicologicamente, o meu corpo também reage de forma aceitável. A psicóloga citou ainda algumas estratégias para a autoaceitação da doença. Há várias técnicas de relaxamento, técnicas de estratégias de enfrentamento e teorias técnicas cognitivas, também ajuda, comportamentais. São várias técnicas que nós ensinamos, também orientamos a procura do apoio de grupos de ajuda mútua. O suporte familiar também é muito importante para ajudar as pessoas a se aceitarem. Temos noção que toda a parte científica é adequada ao contexto do país. Então, nós estamos a cumprir normativas internacionais, mas de acordo com a nossa sustentabilidade. Então, vamos permitir que os profissionais consigam atender as pessoas com qualidade, cumprindo o protocolo nacional de atendimento à pessoa vivendo com VIH, o diagnóstico, e garantir que a sua assistência seja humanizada, respeitando assim os seus direitos constitucionais e combater o estigma e a discriminação associada ao VIH. 20 anos de instituto, mais 40 anos do programa do VIH, porque a patologia não é recente, infelizmente, mas estamos a trabalhar, sim, a saúde está a trabalhar, os parceiros estão a ajudar no combate a esta epidemia, parceiros nacionais e internacionais. A sociedade civil tem tido um destaque importante na ajudar na mobilização e identificação de casos na comunidade, mas ainda há muito que se fazer. O segundo Congresso Internacional de Resposta ao VIH em Angola decorrerá de 2 a 3 deste mês em Luanda, sob o lema A Ciência na Prevenção e Tratamento do VIH e SIDA. Mais de 300 mil pessoas em Angola vivem com o vírus da SIDA, segundo estima o relatório global da ONU-SIDA. E a província da Lunda Sul lidera as estatísticas de casos. A informação foi avançada em exclusivo à Rede Girassol pela chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. Segundo o último relatório global da ONU-SIDA de 2024, estima-se que em Angola mais de 300 mil pessoas vivem com VIH e SIDA. A informação foi transmitida nesta quarta-feira pela chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Monitoria e Avaliação do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, Maria de Rosário Marques. O que a gente tem são dados estimados pelo Spectrum. O Spectrum é um software das Nações Unidas, ou seja, da ONU-SIDA, que elabora ou que produz as estimativas a nível mundial para todos os países. Então, o que temos para 2024, o Spectrum estima que estejam a viver com VIH no país cerca de 370 mil pessoas. Dessas 370 mil pessoas, 240 são mulheres, 40 mil crianças que vivem com VIH. Infelizmente, desse número, somente 51% desse total de pessoas estimadas vivendo com VIH estão em tratamento antirretroviral e 71 mil que conhecem realmente o seu status serológico, ou seja, foram diagnosticadas e sabem que são pessoas vivendo com VIH. E a responsável adiantou que o inquérito de indicadores múltiplos e de saúde publicado neste ano dá conta de que a província da Lunda Sul lidera as estatísticas de casos. De acordo com o IMS, a prevalência nacional do VIH é de 1,6% em todo o país, na população adulta dos 15 aos 49 anos de idade. E as províncias com maiores prevalências são aquelas que estão mesmo na fronteira com os países que também têm, países africanos da região, que têm altas prevalências, ou seja, mais de 10% de prevalência. Então são essas nossas províncias, ou seja, o Mochico, Quando, o Cubango,
e as lundas. E a província de maior prevalência é exatamente a Lunda. A Lunda Sul, desculpa. A Lunda Sul é a província com maior prevalência, ao contrário do índice passado, que era a província do Cunene. Para a Maria de Rosário Marques, as medidas de controlo da transmissão preocupam o Instituto Nacional de Luta contra o VIH e SIDA. Nós não temos assim um indicador de alerta que nos diga que a transmissão está mais alta ou mais baixa conforme se tem divulgado, mas ainda assim temos que trabalhar mais na prevenção para termos a redução de novos casos. O abandono do tratamento por parte destes pacientes também consta nesta lista. Só 51% das pessoas, de adultos que vivem com VIH, estão em tratamento e entre a maior preocupação continua a ser mesmo com relação às crianças. Só 24% das crianças estão em tratamento. Isso tem em conta muitos fatores socioeconômicos e culturais principalmente, que levam a que muitas famílias não estejam nas unidades de saúde para seguimento dessas crianças. A profissional da saúde destacou a importância de fazer o tratamento. As pessoas são portadoras do vírus, ou seja, vivem com VIH, não têm SIDA, não têm doença. Então isso tem que se tirar da mente das pessoas de que quem tem VIH vai morrer. Não, ele não morre. Ele só tem que tomar a medicação. E essa medicação vai lhe dar qualidade de vida para que ele viva bem, conforme qualquer um de nós. Maria do Rosário apelou às entidades de direito para que haja mais divulgação sobre a doença. Que haja muito mais divulgação dos meios de prevenção, das formas de prevenção, dos meios de transmissão, do conhecimento, para que a população tenha mais conhecimento sobre, principalmente, o tratamento que dá qualidade de vida à pessoa vivendo com VIH, para que então tenhamos pessoas com mais conhecimento para poderem também estar mais aderentes às consultas e ao tratamento. A chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Monitoria e Avaliação do INLS, Maria de Rosário Marques, falava no pré-congresso que decorreu nesta quarta-feira no Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. Daqui a pouco, aprovada a nova lei anti-imigração em Portugal e nos Estados Unidos, o Congresso não aprovou um importante orçamento. Eu volto depois do intervalo, que é breve, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte do jornal e já estamos na atualidade internacional. O governo dos Estados Unidos foi paralisado após o Congresso não aprovar o orçamento. Os parlamentares não conseguiram um acordo para estender o financiamento federal. Sem recursos, parte do... O governo dos Estados Unidos da América entrou em paralisação nesta quarta-feira, após o Congresso não conseguir aprovar um protesto orçamentário para estender o financiamento federal. Com isso, uma série de serviços públicos deve ser suspensa já nas próximas horas. A paralisação, também conhecida como shutdown, é a 15ª desde 1981. No centro do impasse está a saúde. Os democratas afirmam que só vão aprovar o orçamento se os programas de assistência médica prestes a expirar forem prolongados. Com o governo impedido de gastar, milhares de servidores públicos serão colocados em licença, enquanto outros que trabalham em serviços essenciais podem ter os salários suspensos. Já os republicanos de Donald Trump defendem que a saúde e o financiamento federal sejam tratados separadamente. Eles acusam os democratas de usar o orçamento como moeda de troca para atender demandas próprias antes das eleições legislativas de 2026, que vão definir o controlo do Congresso. No Madagascar, os distúrbios continuam, depois do presidente Rajoelina anunciar a destituição do primeiro-ministro Christian Sai e o seu governo. Mas o presidente não deu qualquer sinal que iria renunciar, apesar dos crescentes pedidos para sua saída. As manifestações, que completam uma semana amanhã, têm sido alimentadas por cortes crónicos de eletricidade e escassez de água, intensificando-se através das redes sociais.
O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas afirmou que 22 pessoas morreram nos confrontos, culpando o que chamou de resposta violenta pelas forças de segurança, enquanto mais de 100 outras ficaram feridas. As autoridades em Madagascar contestaram os números da ONU, mas não divulgaram os seus próprios. Um recolher obrigatório noturno permanece em vigor em Antananarivo e noutras cidades. A polícia em Munique confirmou que o suspeito encontrado morto com um dispositivo explosivo é acreditado por ter provocado um incêndio numa casa e feito ameaças relacionadas com uma disputa doméstica. A sua mãe e filha ficaram feridas e permanecem hospitalizadas. Mais de 500 agentes foram destacados, evacuando ruas próximas e os terrenos da Oktoberfest após a descoberta de uma carta que fazia referência ao festival. Equipas de desativação de explosivos foram chamadas para neutralizar armadilhas encontradas dentro do edifício. As autoridades disseram que o alegado autor deixou uma carta que continha ameaças contra o festival, desencadeando uma busca em grande escala pelos terrenos da feira. As autoridades evacuaram rapidamente e encerraram os terrenos do festival, que normalmente atraem milhões de visitantes em torno do maior festival de cerveja no mundo. E o ex-presidente da RDC, Joseph Kabila, foi condenado à pena de morte nesta terça-feira, no final de um processo à revelia por traição e crimes de guerra pela Justiça Militar do país. O filho de Laurent Désiré Kabila foi julgado pela mais alta instância judicial militar da RDC. A audiência começou com quase 3 horas de atraso. Após a apresentação do processo, o relator especial do tribunal iniciou a leitura do veredito. Ausente, Joseph Kabila não se fez representar nem tinha advogado. O ex-presidente contou com muito pouco apoio dentro e fora do tribunal. Vale recordar que a 22 de agosto o Ministério Público tinha requerido a pena de morte, mas os advogados da República pediram antes a prisão perpétua. Para além da pena de morte, o antigo presidente da RDC foi condenado a pagar 29 mil milhões de dólares em indenizações ao Estado congolês e 2 mil milhões de dólares a cada uma das 2 províncias do leste que se constituíram partes civis, o Kivu Norte e o Kivu Sul. E para falar deste processo à revelia e do que pode significar para a paz e estabilidade na RDC esta condenação, está connosco o analista de Relações Internacionais, Faustino Henriques. Boa noite e bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite para si, Kina Santos. Boa noite também para os nossos telespectadores. Para nós entender, sendo o Kabila, estando ele em parte incerta, segundo a imprensa congolesa, é cabível que esta condenação tenha execução, se ele pedir asilo, por exemplo? Bom, Kina, na verdade o Kabila não se encontra em parte incerta. Está mesmo na RDC? Está mesmo na RDC. Ele, quando abandonou a África do Sul, onde estava autoexilado, regressou pelo território congolês pela parte imprópria, inadequada ou desaconselhável. Tanto, quer dizer, não passa pela cabeça de um antigo presidente da República, de um país em guerra, reentrar para o seu país de origem pela parte ocupada pela rebelião armada. Portanto, isto acabou também por dissipar as dúvidas que existiam sobre o seu suposto envolvimento com a rebelião armada. Ele encontra-se em Goma, capital do Kivu Norte, para onde reentrou entre os meses de março a abril, e por força disso, então, houve pedidos para a remoção da imunidade que ele tinha, porque ele é um senador vitalício, e por força da remoção da imunidade, começou então o julgamento. Aquilo era para abrir caminho para o julgamento, começou no dia 25, como a Kina fez referência muito bem, a revelia. Ele nem teve sequer um defensor oficioso e a pena de morte foi a sentença decretada. A RDC tem pena de morte no seu ordenamento jurídico, mas não há memória de execução da pena de morte. Por via de regra, a pena de morte tem sido transformada em prisão perpétua. E nada indica que... Salvo aquele caso recente dos 300 jovens que foram executados. Sim, mas por norma, que historicamente a RDC acaba sempre por transformar a pena de morte em prisão perpétua. Dificilmente executa a pena de morte. Agora, esse julgamento que ocorreu é mais um caso político do que propriamente jurídico, na medida em que vai acabar por ser resolvido no quadro das conversações que o governo tem mantido com a rebelião armada, o M23,
em Doha, Qatar, independentemente dos reveses que essas conversações tenham conhecido, quer dizer, isso vai acabar por ser um caso político a ser resolvido. Quero acreditar que o M23 vai exigir do governo, no quadro das conversações, uma possível amnistia ou indulto ao ex-presidente que está a ser, como os seus partidários alegam, vítima, digamos assim, de uma agenda, não é? Uma agenda política, para o ofuscar politicamente, para o retirar da vida política congolesa, porque Joseph Kabila, como qualquer congolês, a dimensão do mesmo aspira a regressar à vida política. Então, estamos aqui em presença de um ato mais político do que propriamente jurídico. O próprio Kabila fez menção a isso na última aparição que teve, em meados do meio de agosto, durante uma transmissão ao vivo no YouTube. Terá dito exatamente isso, que o seu julgamento era um ato meramente político e que servia para afastá-lo. Não há dúvidas disso, embora também... E acusou o presidente Tshisekedi. Sim, embora, como dissemos, quer dizer, o próprio também fez pouco para desmerecer todo esse infortúnio porque está a passar, pelo que já disse, né? Quer dizer, um presidente da República, quer dizer, o menos que se podia esperar do presidente Kabila era regressar para a RDC a partir do território que está ocupado pela rebelião armada. Quer dizer, se houve dúvidas de que o mesmo estaria supostamente envolvido com a rebelião armada, então todas essas dúvidas foram dissipadas pela forma como ele reentrou na RDC, refugiando-se na parte do território congolês que se encontra ocupado, quando na verdade devia ter regressado para Kinshasa, onde não corria nenhum risco, enquanto ainda senador de vitalício, e estamos aqui perante um problema que vai acabar, como eu acredito, por ser resolvido politicamente e não propriamente pelos meios judiciais. Mas esta acusação de que Joseph Kabila terá sido um dos financiadores do M23 e por isso está em parceria com o Ruanda, não é um pouco controversa, uma vez que nunca houve tanto contacto entre Kabila e Paul Kagame? É muito controversa, realmente. Estarem os dois a apoiar as mesmas forças? Quer dizer, é controversa, inclusive, se nos atermos aqui alguns detalhes do julgamento. Sabe que o Kabila foi presidente da República do Congo por 18 ou 19 anos e, estranhamente, ao longo desse julgamento, foi, inclusive, levantada a questão de o mesmo não ser congolês. Durante o julgamento, alegou-se que ele, na verdade, não se chama Joseph Kabila Kabang, mas ele tem por nome próprio Hippolyte Kanambe, que é supostamente o nome verdadeiro. Levantou-se um conjunto de detalhes e pormenores que serviram mais para o mise-en-scène que ocorreu, o teatro que ocorreu, ou a encenação, se quisermos, do que propriamente um processo judicial. Agora, vamos esperar para ver. Penso que estamos aqui em presença de um processo político que não vai obviamente dar em nada. Quanto às ligações com o Ruanda, quer dizer, durante o julgamento se disse também que ele supostamente é cidadão ruandês e não propriamente congolês, não é? Quer dizer, é muito estranho como é que uma figura que desempenha o cargo de presidente da República por 18 anos e ao fim de alguns poucos anos depois de deixar a presidência é hoje conotado com esta situação. Não acredito muito que ele tem alguma conotação ou alguma ligação com o Ruanda, não é? Porque ele nem sequer é congolês ruandófono, ele não é propriamente um congolês que fala a língua Kinyarwanda, que é predominante entre os tutsis congoleses de origem ruandesa, e não há assim evidências tangíveis que o colocam ou que o associem ao Ruanda como nacional ou como naturalidade. Bom, vamos esperar e que este assunto se resolva e que, na verdade, não faz sentido para a RDC nesta altura em que se pretende diálogo, concertação... Estabilidade e paz. A estabilidade e paz, existirem, digamos assim, esses atos persecutórios que visam, não é, figuras políticas que aspiram a regressar numa altura em que o Congo também se prepara para as próximas eleições daqui a 2, 3 anos, não é? Então estamos aqui perante um ato político que politicamente se vai resolver e não pelos tribunais, como eu acredito. Outra coisa que também chama bastante atenção e que a imprensa congolesa esteve a divulgar nos últimos tempos e também a imprensa internacional é que não houve sequer apelação ou intervenção da parte das outras forças da nação. Ninguém saiu em sua defesa. Não, os partidários do ex-presidente Kabila, na verdade, tentaram. Fizeram constar o posicionamento
não é, publicamente. Agora, é verdade que nesta altura em que a sociedade congolesa está bastante dividida, não é, em que os níveis de impopularidade do ex-presidente também são notáveis, não é, por força de um conjunto de factos que lhe são imputados e pelo facto do mesmo também ter feito muito pouco para se demarcar, digamos assim, do M23, para se demarcar da rebelião armada, porque era expectável que o presidente Kabila desempenhasse um papel mais em nome da pátria, não é? Tivesse uma postura de Estado, uma postura de um chefe de Estado que, fazendo-se valer, inclusive, da proximidade que teve com o presidente Tshisekedi e dos laços que, de alguma maneira, mantém com as figuras ligadas ao M23, nomeadamente Corneille Nangaa, que era o antigo presidente da Comissão Nacional Eleitoral Congolesa e que hoje está ligada à tal aliança Fleuve du Congo, Aliança Fleuve du Congo, ou seja, Aliança Rio do Congo, que é a plataforma de que faz parte do M23. Portanto, atendendo a essas ligações, esse networking todo que ele tem, ligações que tem, ele serviria, na verdade, como a pessoa mais bem colocada para mediar, digamos assim, mediar internamente a questão congolesa, em vez do que estamos agora a notar que o problema congolês está a ser decidido em Doha, Catar, está a ser decidido em Washington, quer dizer, quando os congoleses internamente podiam ser capazes, sob a mediação do ex-presidente Kabila, obviamente, seriam capazes de forjar entendimento, promover diálogo, concertação, que como figuras tais como Moïse Katumbi, Martin Fayulu, exigem o presidente Tshisekedi. Quer dizer, há necessidade dos congoleses sentarem para conversar sobre as causas profundas do conflito que graça pelo país por mais de 30 anos. Mas uma coisa que também chama a atenção é que o resto dos líderes africanos dificilmente interferem nas questões congolesas, salvo Angola. Bom, há um princípio sagrado ao nível da África, que é o princípio da não ingerência nos assuntos internos dos Estados, né? E a União Africana respeita esse princípio, a SADC também respeita esse princípio e Angola, pela proximidade que tem com o Congo e pelos laços que tem com o Congo, é em minha opinião, uma espécie de mediador, exatamente, mediador natural das questões do Congo. E neste papel procura fazer o seu melhor, mas obviamente se não houver boa fé, se não houver, digamos assim, interesse entre as partes beligerantes no Congo, dificilmente se vai conseguir a paz, dificilmente se vai conseguir, digamos assim, acordo que encerre definitivamente o conflito, não é? Por mais que se reúnam em Doha, por mais que vão a Washington, se as partes não estiverem imbuídas de boa fé, então a paz estará mais distante da RDC, não importa quem venha mediar. Então vamos assistir aos próximos capítulos. Seguramente. Dr. Faustino, vou agradecer a sua presença aqui na Girassol Jornal e espero contar consigo em breve. Ok, disponham para sempre. Este ou outros assuntos. Obrigado. Boa noite para si e para os telespectadores. O Parlamento de Portugal aprovou uma nova versão de um projeto anti-imigração que modifica a lei dos estrangeiros. A proposta pretende, entre outras medidas, limitar a reunião familiar de imigrantes e fechar as brechas para regularização de estadia. O projeto teve voto do Chega, de André Ventura. O projeto aprovado é uma segunda versão do texto após uma primeira ter sido barrada pelo Tribunal Constitucional no início de agosto. A Corte considerou inconstitucionais alguns pontos das novas regras de reunião familiar e declarou que alguns requisitos eram vagos. A nova versão permaneceu inalterada em diversos pontos, mas sofreu modificações para incluir a possibilidade de mais flexibilização nos casos de reunião familiar. O projeto foi aprovado pela base do governo de Portugal, liderado pelo primeiro-ministro conservador Luís Montenegro, com votos do Chega. Foram 160 votos a favor e 70 contra. Assim como já havia ocorrido com a versão anterior, o novo projeto deve afetar diretamente os brasileiros, angolanos, moçambicanos e guineenses beneficiados por programas anteriores que flexibilizavam a estadia prolongada no país. Isso porque o texto modifica os requisitos de
residência para os cidadãos de países de língua portuguesa e as regras para solicitar um visto de trabalho. O texto, com os novos ajustes, deve agora voltar para análise do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. Foi Marcelo Rebelo de Sousa quem enviou a versão original para o Tribunal Constitucional após surgirem dúvidas sobre a legalidade de várias medidas. A principal mudança é o fim definitivo da possibilidade de entrar no país legalmente de forma temporária como turista para só depois pleitear uma autorização de residência. Essa alternativa já havia sido restringida em 2024, mas ainda contava com salvaguardas em casos específicos para cidadãos do Brasil e do Timor-Leste. O modelo permitia uma permanência estendida no país, já que o solicitante poderia ficar em Portugal legalmente enquanto aguardava a análise de seu caso. Essa mudança, aprovada em julho, não havia sido objeto de contestação pelo Tribunal Constitucional. Palácio da Cidade Alta. Audiência ao presidente da CIAST e assuntos referentes ao Congresso Nacional de Reconciliação. Em destaque. Agora vamos ao desporto. Os Palancas Negras enfrentam as suas similares de Eswatini a 8 deste mês e os Camarões no dia 13. Partidas referentes à 9ª jornada do Grupo D de qualificação ao Mundial de 2026. O vice-presidente para as seleções nacionais da FAF, Carlos Alonso Cali, garantiu que a logística está devidamente acautelada para os últimos 2 jogos desta fase qualificativa. Os Palancas Negras têm mais 2 duelos para encerrarem a fase de qualificação ao Mundial da América do Norte. 28 jogadores foram chamados para estas últimas 2 jornadas, que servirão também para o batismo de Patrice Bomel, o novo técnico dos Palancas Negras. Convocados que estão os jogadores, o vice-presidente para as seleções nacionais da FAF, Carlos Alonso Cali, frisou que o primeiro grupo de atletas se concentra entre os dias 5 e 6 do mês em curso em Luanda. O antigo capitão da seleção nacional, Cali, garantiu igualmente que a logística para os duelos frente a Eswatini e aos Camarões está devidamente acautelada. Os jogadores vão chegando conforme os jogos que têm nos seus clubes. O objetivo é sairmos daqui de Luanda, depois do primeiro treino realizado em solo angolano, sairmos daqui para Eswatini, num voo fretado, chegarmos na Eswatini no dia 6, já pernoitarmos na Eswatini, no dia 7 fazermos o treino de adaptação no estádio local, jogarmos no dia 8, vamos permanecer mais 3 dias na Eswatini, porque o próximo jogo será nos Camarões, então vamos ficar na Eswatini e no dia 11 partiremos para os Camarões, onde vamos já dormir nos Camarões dia 11, dia 12 faremos o treino de adaptação e no dia 13 fazemos o jogo. Depois do jogo regressaremos a Luanda. Recordo que na corrida ao Mundial 2026, Zona Africana Angola ocupa a 4ª posição do grupo D com 10 pontos. Cabo Verde lidera a série com 19 pontos. Camarões, com 15 pontos, segura o segundo lugar. A Líbia vem logo a seguir com 14 pontos. As Ilhas Maurícias com 5 e a Eswatini com 2 pontos ocupam as últimas posições do grupo. Mais figuras do desporto angolano foram reconhecidas nesta terça-feira com a Medalha de Paz e Desenvolvimento no âmbito das celebrações dos 50 anos da nossa independência. Nesta segunda-feira arrancou a 6ª fase das condecorações a figuras que contribuíram para o crescimento do país em vários domínios da vida em sociedade. Na classe Paz e Desenvolvimento, Carlos Moraes e Alberto de Carvalho Jinguba receberam do presidente João Lourenço as medalhas que simbolizam o que estas figuras fizeram para o basquetebol nacional. Jinguba, antigo treinador do Petro de Luanda e campeão do Afrobasket Luanda 2007, dedicou a distinção à sua família, assim como sublinhou que o nosso basquetebol está melhor servido hoje.
Temos um futuro bom pela frente, portanto temos gente capaz, temos jovens muito promissores, portanto é só continuar a trabalhar e a acreditar. A família, portanto, e todo este povo que continua a vibrar por onde eu passo. Carlos Moraes garantiu estar bastante honrado por fazer parte deste momento ímpar da sua vida e do país de modo geral. Receber essa honra, para mim, é um motivo de grande satisfação. Ser condecorado pelo Presidente da República é sinónimo de que todo o trabalho que eu fiz ao longo dos anos... Sublinhou que o gesto reconhece que alguma coisa boa pela nação fez lá mais no passado. Muita felicidade e, obviamente, que orgulhoso pelo desempenho que tive, orgulhoso pelo trajeto, orgulhoso por fazer também orgulhar os meus familiares e amigos e as pessoas mais próximas e pronto, também um reconhecimento de que algo de bom fiz pelo país. Ana Isabel Inês, também conhecida nas lides do atletismo como a Gazela da Huila, não escondeu a sua satisfação pela homenagem e ainda desvendou o segredo em torno da origem do nome Gazela da Huila. Essa homenagem até não tenho palavra para descrever, porque eu, na minha ótica, não pensar, é uma homenagem dupla com o presidente da União Africana e com o presidente da República de Angola. Quer dizer que é uma homenagem dupla bem merecida. Eu acho que vamos trabalhar para ver se as próximas estaremos mais lá. Se Deus quiser. Gazela da Huila. Esse nome foi batizado pelo Manuel Rebolage e o falecido Pepe Antônio. A Gazela da Huila, esse nome foi batizado por eles. E continuei com o nome da Ana Isabel. Sou recordista dos 800, 1.500, 3.000, 5.000 e 10.000. Várias figuras do nosso desporto continuam a ser distinguidas na classe Paz e Desenvolvimento pelo Presidente da República no âmbito das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, que se assinala no próximo dia 11 de novembro do ano em curso. O Galatasaray da Turquia venceu o Liverpool da Inglaterra por 1-0, mesmo resultado com que o Chelsea derrotou o Benfica no regresso de Mourinho a Stamford Bridge. E nos jogos já decorridos desta quarta-feira na Liga dos Campeões, o Qarabag venceu o Copenhaga por 2-0 e o Union SG da Bélgica foi goleado pelo Newcastle da Inglaterra por 4-0. Daqui a pouco, a audiência Dom Manuel Mbamba, na Cidade Alta. O intervalo não demora. Até já. Estamos de volta. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência o Reverendo Dom Manuel José Mbamba, o Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. No encontro foi formulado convite oficial para o Congresso Nacional de Reconciliação, uma celebração que vai marcar os 50 anos da independência nacional. Há 41 dias da grande celebração do 50º aniversário da independência de Angola, muitas são as iniciativas que visam refletir em várias dimensões o 11 de novembro e o percurso atravessado ao longo dos 50 anos. Desta vez é a SEAST, que em audiência mantida na Cidade Alta com o chefe de Estado angolano, reafirmou este desejo. Para o líder da SEAST, é fundamental que os angolanos tenham outra visão, ideias, outra maneira de abordar a política, encarar a sociedade e o cidadão. Viemos apresentar o programa que nós temos para esse congresso e ficamos satisfeitos pela disponibilidade, Sua Excelência, Senhor Presidente, em participar desse congresso, que esperamos que seja mesmo o congresso da reconciliação. Temos que a independência deve significar bem-estar integral. Tanto o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico, o bem-estar físico, o bem-estar social, cultural e cívico. E isto é um processo que nós devemos construir juntos, sem exclusão, sem rotulações, sem esta tendência da política do militante que nós estamos a levar a cabo, que está a nos colocar de costas viradas uns contra os outros e, sobretudo, nos focarmos na política da cidadania. Dom Manuel Mbamba reforçou igualmente que o compromisso com a cidadania
é a Angola que todos precisam. Basta de estarmos sempre a viver do passado inglório que nós carregamos ainda. E então há necessidade de fazermos esse exorcismo nacional, esse exorcismo das consciências, esse exorcismo dos políticos, para que verdadeiramente a nossa linguagem política seja mais polida, mais incentivadora do bem, da alegria, da satisfação e na resolução dos problemas mais prementes que o cidadão apresenta. Segundo o líder religioso, o congresso, que acontece na primeira semana de novembro, é aberto para todos os cidadãos, independentemente da sua crença religiosa. Por isso nós congregaremos todas as forças vivas representadas neste país. Inicialmente nós tínhamos previsto fazê-lo em finais de outubro, mas agora em concertação com Sua Excelência Sr. Presidente, achamos melhor fazê-lo na primeira semana de novembro. Então estamos todos concertados e alinhados para que este grande momento da nação aconteça, que vai terminar com um culto ecumênico importante mesmo para podermos viver este momento da reconciliação. A reconciliação é muito importante. E contamos toda a história por hoje. Amanhã há mais, às 19h45. Tenha uma noite descansada. Fique bem. Boa noite.